Voltamos agora com o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje estamos falando sobre o aumento do número de cesarianas no Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul e a diferença entre o parto normal e a cesárea. Ou melhor, as diferenças, né? Porque são várias. Estávamos falando antes sobre os riscos, né? Principalmente essa questão que muitas vezes uma cesariana programada que aparentemente não provoca tantos riscos para a mãe, para o bebê já é mais complicado, e uma cesariana de urgência para o bebê não traz problemas em relação, não tem diferença em relação ao parto normal, que é o mais indicado, mas para a mãe já apresenta mais riscos, né, que fica mais tempo ali no hospital, sujeita, enfim. As mulheres, as pacientes, quando estão no acompanhamento, elas têm esse conhecimento, existe essa preparação também para o momento ali da chegada do bebê, ou ainda há muito aquilo que nós já conversamos aqui de, eu quero marcar porque naquela data, porque é o aniversário de fulano, e sem essa consciência dos riscos? Isso é uma função do pré-natal, né? Então, é durante o pré-natal que se faz, além do acompanhamento da gestação, que se faz a preparação psicológica da mulher para o parto, né? Mas tem uma parte que a vizinha faz, e essa é uma parte bem ruim, aquela que a vizinha faz, né? Porque por mais que o médico disse, a vizinha disse uma coisa diferente e o parecer da vizinha vai ser mais importante. Né? Durante o pré-natal, a gestação. Mas existe essa orientação. Existe, é uma das funções do pré-natal preparar a mulher para o parto. Tá? Não só ver se o nenê está crescendo bem, não só fazer exames, mas também fazer isso. Tá? Aí nós vamos chegar a perguntar se ele está sendo bem feito, tá? Se essa parte está sendo bem feita. Aí é um pouco mais complicado, né? Mas é função do pré-natalista a fazer essa abordagem. Em pacientes que têm mais dificuldades de fazer, de solicitar uma avaliação psicológica, os grandes serviços devem ter serviço de sala de espera que faz orientação, tá? Existe também agora uma preocupação em que o familiar acompanhe, tá? Então é lei, tá? E então um familiar entra durante todo o trabalho de parto, ajuda, e eles têm ajudado bastante, mais do que a gente médico imaginou que eles fossem ajudar, tá? Porque a paciente se sente mais segura, mais confortável, tá? Para passar pelo trabalho de parto, que também não é assim bem fácil, né? Ele traz dores, às vezes as pacientes não imaginam que a dor é forte, elas imaginam que vão tirar de letra, nem sempre se tira de letra, né? Existe, claro, que técnicas de medicações e sedações e analgesia para essas pacientes, né? Mas o familiar tem tido bastante, nos ajudado bastante. Mas o objetivo da lei não é que o familiar ajude o médico. Na verdade, o objetivo da lei é que o familiar, especialmente os maridos, participando deste momento tão importante, também façam esse apego especial ao filho, né? E que depois, no futuro, caso venha uma separação, que não abandonem o filho, né? Porque vai ser sempre filho dele, né? Então, esse é o objetivo do Ministério da Saúde, ou quando a lei foi feita, tá? E eu acho que é uma lei bem legal, que tem dado bastante resultado. A gente vê uma integração melhor, que antes a gente só via na rede privada, agora a gente vê na rede pública também, do familiar fazendo o acompanhamento e dando força para a sua mulher e se emocionando mais com a chegada do seu filho, né, e pegando ele bem ligeiro no colo, aconchegando, e isso faz uma ligação que eu acho que no futuro vai fazer bastante diferença para a nossa sociedade. E existe também essa diferença nos bebês que tiveram um acompanhamento pré-natal completo daqueles que não tiveram? Olha, isso não existe nenhum dado que diga que existe uma diferença. Porque isso vai depender muito de como foi, vamos dizer assim, o momento pós-parto e o manuseio no alojamento conjunto da equipe multidisciplinar que acompanha essa mãe e esse bebê.
Só para complementar a questão anterior, que a Sandra tinha falado sobre as dificuldades no pré-natal, as mães muitas vezes não sabem, vamos dizer, o que pode acontecer tanto com ela quanto o recém-nascido, e se tenta mostrar isso no pré-natal, e tem a importância, ela falou da vizinha, mas de todo, vamos dizer assim, o sistema familiar em volta dela. Tanto é que é comum de perguntar um familiar para outra, quando é que vai ser a cesárea? Não pergunta nem quando vai ser o parto. E isso se vê inclusive em mulheres esclarecidas. Se vê hoje, eu tinha citado no intervalo, a maior parte dos médicos são do sexo feminino, e elas, sabendo disso, médicas, pediatras, médicas que são residentes, acadêmicos, que sabem de todos esses riscos, mesmo assim, pela influência cultural que do sistema em volta, elas continuam com medo de ter alguma coisa relacionado ao seu parto e relacionam isso, né, que o parto vaginal é que vai ter o problema. E às vezes muitas vezes não tem nada a ver com isso. E mesmo assim, vamos dizer, por melhor que seja feito o pré-natal, por melhor que tenha sido feito aquele acompanhamento psicológico, aquela entrevista mais adequada, tu não tira esse pensamento já enraizado nessa futura mãe. Existe essa questão também do medo, tanto das dores do parto, quanto também da vida sexual da mulher após o nascimento do filho através do parto normal? Imagino que isso deva ser uma dúvida frequente das mulheres. É uma dúvida frequente. A paciente acha que se ela ganhar parto normal, ela vai ter o seu períneo modificado, né? E a gente já tem trabalhos que mostram que, na verdade, o que modifica o períneo é a gestação em si, é o peso da gestação, independente do tipo de parto que ela vai ter. Então, mulheres que fizeram cesariana também, talvez no final, tenham que fazer cirurgia de reparação da sua vagina pelo peso do neném. Tá? Então, não é exatamente o parto. O corpo humano tem uma capacidade infinita de regeneração. Tá? Em geral, fica tudo muito bem. Tá? Mas elas têm medo, mas o que mais gera medo é o medo do desconhecido e o medo da dor. E aí, reforço os trabalhos que a gente faz com o curso de preparação para o parto, tá? Que é uma equipe multidisciplinar que faz, em que se aborda todos esses assuntos, desde como cuidar o cordãozinho do nenê, até assim, o que vai acontecer ela quando chegar no hospital, que é o medo do desconhecido, né? Chegar no hospital, o médico vai atender, quando é que ela vai deixar a roupa, quem é que vai segurar a roupa, que horas vão dar informação, quem é que vai entrar com ela, conhecer, a gente faz uma visita no hospital para conhecer o hospital, ela entra na maternidade, tem uma parte que é fechada que não dá, mas na parte aberta, né? Ela vê as pacientes ali, né? A gente faz um serviço, um serviço de mostrar, acompanhar para elas verem, depois elas vão visitar um quarto onde elas vão ficar, ou um quarto semelhante ao que elas vão ficar, né? Isso tem diminuído bastante a angústia delas em relação ao parto normal, né? Ao parto normal, que elas associam que seja uma coisa ruim, que a gente tem que provar que não, que é uma coisa boa. O Manuel abordou uma coisa muito interessante, que é a culpabilidade que se dá ao parto normal se alguma coisa não acontece bem, né? A gente tem dentro da nossa área a maior área de processos médicos, né? A maior área de processos médicos é dentro da obstetrícia, né? Porque qualquer coisa que não dê certo, sempre a culpa é do parto, né? E muitas vezes não tem nada a ver, né? Alguns nenês são comprometidos intraútero, né? E alguns nenês são doentes intraúteros. Isso não tem como o médico mexer, não tem, a gente faz o acompanhamento e faz as coisas da melhor forma. Mas eu acredito que isso também faça com que os médicos da clínica privada também aumentem seu índice de cesariana. E essa questão daí, nesse caso de culpa, no parto normal, daí a mulher acaba assumindo essa culpa também? Daí fica uma coisa meio dividida, assim, na cesárea, foi o médico, a culpa é do médico. Não, na cesárea normal, não tem culpa. Não tem culpa. Na cesárea não tem culpa. Tá? Não tem culpa. Tudo. Foi feito tudo. Na tá? cabeça das pessoas. Foi feito tudo que poderia ser feito. Na verdade, a culpa é só do parto. E a culpa do parto é sempre do médico que não indicou a cesariana. Exatamente. É simples, simples e direto. Eu devia ter ganhado uma cesariana e não ganhei. Por isso meu neném nasceu assim ou assado. Muitas vezes o assim ou assado já estava no útero
E é uma coisa do útero, não é uma coisa do momento, não é uma coisa do parto. Tá? Se sabe que 95% das culpas que acham que é do parto, que acham que é do parto, é de antes do parto. Tá? Então, 95%, fica 5% só, para ser que teoricamente seria um mau manejo. Né? Mas é uma parte a ser considerada também. É muito frequente, né, se fazer essas defesas, geralmente sou eu que faço as defesas, é muito frequente vir o processo em cima do parto normal. Tá? E isso mostra que a paciente acha que ela realmente, que o certo é cesariana, o que é uma inversão de valores, né? Pois é, até a recuperação na cesariana também é muito mais longa do que do parto normal, né? E isso influencia até no manejo da criança. Claro. Que diferente de quando tu vai lá e faz uma cirurgia da vesícula, que depois tu vai para casa, tu fica bem paradinho, a família toda te ajuda a tomar sopinha, coisa. Tu tem um nenê para criar ali. Então, tu já tem que sair te levantando, já tem que dar mamar, tu já tem que te esforçar, tu já tem que trocar fralda. É diferente. É diferente. Então, se precisa uma recuperação mais rápida. Claro que nos últimos 20 anos a tecnologia melhorou muito, as cesáreas estão muito mais rápidas, mais ágeis, temos material de primeira qualidade, fios de absorção rápida, tecnicamente se diminui o tempo cirúrgico, o uso do antibiótico profilático diminui muito a infecção, a gente faz prevenção para sangramento, então tecnicamente ficou melhor também, tá? Mas não se compara a cesariana com o parto normal, visando a recuperação rápida de todo o organismo. Tá? Porque os hormônios do parto fazem que essa recuperação seja mais rápida também. E se não teve trabalho de parto, na cesariana vai ser como uma recuperação cirúrgica. E a criança sente essa diferença também? Para a criança, essa recuperação mais rápida da mãe é vantajosa? Com certeza, porque primeiro vai ser a amamentação. Segundo, um nenezinho, ele exige 24 horas da mãe. E numa cesárea, tu vai ter limitações de dor, limitações de movimento, tu vai começar, a mãe com certeza, tu nota que, a gente nota nas primeiras consultas pós-parto, que elas ficam muito ansiosas. É normal nos hospitais se pedir um auxiliar para quem está em pós-cesárea, o Fêmea faz isso, então sempre em parto normal não é necessário. Tá? Então, vamos dizer assim, eu até brincava, no tempo que eu fazia consultório, que as mães de parto cesárea, normalmente elas ficavam uns 15 dias em posição de vírgula. Sim, por causa da dor. E isso limita muito a atividade dela. Principalmente num nenezinho que necessita ela 24 horas por dia. Vai mamar a cada hora. E ela vai ficar, então ela tem preocupação da casa, tem preocupação do marido e tem a preocupação do nenê. Ela tem uma jornada de trabalho interminável. Com uma cesárea, isso multiplica por 10 a dificuldade. Então, tem esse problema grande. E essa recomendação da Organização Mundial de Saúde, em torno de 15% do índice de cesáreas, existe algum levantamento que seria mais ou menos este o número de casos? Seria um número de casos, assim, por cirurgia, partos cirúrgicos de emergência, mais aqueles de risco, no caso de mães diabéticas ou aqueles outros casos que já foram citados que, na verdade, aqui? A Organização Mundial de Saúde, ela faz uma previsão para a população mundial, tá? E a gente tem que adequar isso à nossa população. Então, assim, a gente, como já vem com uma história de cesarianas altas, nós já temos a população com um alto índice de cicatriz uterina. Não vai dar para ser 15%. Tá? Nós temos aqui no Brasil uma epidemia de obesidade. Não vai dar para ser 15%. Tá? Então, nós vamos ter que adequar o que ela diz para a nossa realidade. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é um trabalho de desmistificar o parto, de recuperar o parto normal, sem também martirizar a cesariana, porque muitas vezes ela salva a gente. Então, assim, a gente também tem que ter cuidado com isso. Não é toda cesariana que é ruim, não. Tem cesariana que salva a gente. Tá? Tem cesariana que salva bebê. Muitas vezes isso é verdade. Tem casos que nem dá para levar para trabalho de parto. Tá? Uma placenta prévia, tá? um neném em sofrimento, não dá para tentar fazer parto normal. Não é por aí.
Tá? Então, assim, a cesariana, e ela tem evoluído bastante, tem deixado menos risco, isso também é maravilhoso. Mas o parto normal também está evoluindo. Tá? Também tem menos risco, tem menos risco do que a cesariana, tá? É mais natural, ele tem uma resolução mais rápida, favorece o apego do neném, então ele tem várias vantagens em relação da cesariana. Mas essa também não deve ser mortilizada, assim, né? Desqualificada. O que a gente está pedindo é que as pessoas saibam fazer, saibam indicar bem as coisas. Do ponto de vista pediátrico, é exatamente isso. Nós nos preocupamos com a cesariana eletiva, aquela que não tem indicação médica, aquela que o recém-nascido, o bebê que vai sair dali, não está em risco. Então, a cesariana eletiva é aquela que, como disse, está marcada. Engravidou, soube no outro dia, já vou marcar. Então, essa é mais um compromisso na agenda. Exatamente. Tanto é que a recomendação nossa hoje é a seguinte: você vai fazer cesárea, a gente não tem como brigar, porque a gente tenta orientar, tenta pedir para fazer a consulta, pelo menos uma consulta pré-natal com um pediatra no terceiro trimestre, e mostrar os riscos e ver a possibilidade de dessa mãe, não digo desistir, talvez modificar sabendo os riscos. Mas se decidir pela cesárea, que se faça daí então com 39 semanas e de preferência que tenha entrado trabalho de parto, iniciado. Porque daí aproveita todos os hormônios que vão atuar no benefício da mãe, do benefício do nenê e do benefício da lactação. Então, assim, a nossa campanha, vamos dizer assim, nosso pensamento não é tentar dizer assim, ó, ninguém deve fazer. É justamente pegar aquelas eletivas. Certamente vai diminuir esse índice, provavelmente vai ficar um índice parecido que hoje tem no Hospital Fêmea, que é mais ou menos, a PUC é um pouquinho menos, né? Mas são parecidos, em torno de 35%, 40% de partos cesáreos, que eu acho que é mais ou menos isso que vai ser a nossa população aqui. E dentre aquelas doenças ou complicações que podem surgir na criança que nasce através de cesáreas eletivas antes do tempo que seria o ideal, falamos aqui de complicações respiratórias, dessa questão de dificuldade para se alimentar no começo também. Existe também uma pesquisa que aponta para o risco maior de desenvolvimento de diabetes, é isso? Não, diabetes não tipo 1, existe alguma coisa ou tem. não? Isso foi uma suposição que teve um tempo atrás, mas não está confirmado. Até porque esses números hoje vão só talvez se mostrar daqui a 15, 20, 30 anos. Então a gente não tem como saber. Mas por enquanto essa suposição não tem. O que tem é o seguinte, aquele nenê, os prematuros, os que cesárea eletiva que nasceram prematuros, com tardios, que a gente chama de 34, 36 semanas, se sabe que eles têm maior risco de internação hospitalar, de reinternação, de icterícia, que eu não tinha falado, daqueles que eu tinha falado, e eles têm, por causa que o seu cérebro não se desenvolveu totalmente, o desenvolvimento cerebral se dá muito próximo ao nascimento, então ele pode ter no futuro, ele tem, na realidade, um futuro um QI menor do que ele teria que ter. Então ele pode afetar a sua educação no futuro. E são os únicos dados que temos agora. O resto ainda são suposições. E essas questões todas, elas podem ser recuperadas na UTI ou nem todas? Não, em que sentido recuperar na UTI? No sentido de serem tratadas e melhoradas. A UTI neonatal, ela melhorou assim, cada ano a tecnologia mudou muito. Eu já faço neonatologia há 25 anos. Um nenê de 34 semanas há 25 anos atrás era considerado muito grave. Hoje, para nós, vamos dizer assim, é tranquilo. Só que esse tranquilo não quer dizer que seja tudo bem. A gente consegue melhorar muito a mortalidade, mas ainda morre nenê por causa disso. A gente consegue reverter essas patologias, mas todas podem ter sequelas tanto do tratamento, que é inerente ao processo, como da própria doença inicial, que foi a prematuridade. Que essa é a preocupação maior hoje. Com certeza. Bom, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, eu vou passar agora para as considerações finais, então eu gostaria que vocês falassem um pouco então, das
complicações, vantagens, desvantagens do parto normal e da cesárea para os nossos telespectadores que estão assistindo. Vamos começar então, Sandra? Então tá, as vantagens do parto normal é que ele é normal, foi inventado pela natureza, isso não tem preço, né? Ele traz menos riscos para a paciente e para o nenê, ele prepara a mãe para aconchegar o seu filho, ele faz descer o leite mais rápido, ele faz uma recuperação do períneo da paciente mais rápida e mais adequada, tem menos risco de infecção, menos risco de hemorragia, e por isso ele é a primeira recomendação. Não tem desvantagens num parto, né? Um parto realizado por médico não tem desvantagem, a única desvantagem seria lacerações do períneo, mas o médico é habilitado para não deixar que isso aconteça fazendo aquele cortezinho chamado episiotomia. As vantagens da cesariana é que muitas vezes ela salva vidas quando não dá para se obter um parto normal, né? E as desvantagens da cesariana é que ela é uma cirurgia, e como toda cirurgia tem seu risco, tem seu potencial de risco, inclusive anestésico, tá? Tem uma recuperação um pouco mais lenta e tem uma descida do leite e uma recepção do nenê um pouco mais complicada por ela estar anestesiada. Muito bom. Doutor Manuel. Bom, a Sandra já falou quase tudo. Então, em relação ao parto cesáreo, lembrar que ele tem indicações precisas, ele salva vidas de alguns nenês que estão em risco e que necessitam dessa cesariana para nascer. Em compensação, assim, deve-se pensar muito antes de fazer aquela cesárea com hora marcada, sem uma indicação médica, especialmente tentando atingir uma idade gestacional de 39, 40 semanas, que daí já estamos num período já de praticamente sem risco nenhum para o recém-nascido, já que é muito difícil, às vezes, tirar da mãe essa concepção de que o parto vaginal para ela seria ruim e teria problemas com o nenê. Então, tem que desmistificar que o parto vaginal, ele causa problemas no nenê. O nenê, quando tem problemas, esses problemas provavelmente vêm durante a gestação e muitos desses problemas não são detectados durante a gestação. São limitações que temos os nossos diagnósticos e que não existe, vamos dizer, uma culpa médica no acompanhamento. Então, o parto vaginal normalmente é melhor para o nenê, melhora a integração entre mãe e seu filho e mais rápido se dá o aleitamento materno de forma adequada. Muito bem, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa. E o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Nós conversamos com a doutora Sandra Canales, chefe do Serviço de Obstetrícia do Hospital Fêmea, e o doutor Manuel Antônio da Silva Ribeiro, médico neonatologista, membro do Comitê de Neonatologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Até o próximo programa.